inserir a doença hipertensiva, a ponto de, como eu já disse no início, de nós estarmos nessa nova diretriz brasileira de hipertensão, dedicando um capítulo, que você é o coordenador desse capítulo, um capítulo que fala justamente sobre o processo de envelhecimento vascular. Por que trazer isso para dentro do diagnóstico, da estratificação de risco e do tratamento dos nossos pacientes hipertensos? Boa essa pergunta, Weimar, porque primeiro ponto, muitas pessoas perguntam, mas isso aí está validado, esse método? É um método novo, é um assunto novo. Isso aí está validado? A gente pode usar na prática clínica? Qual é a validação desse método? Então, para a gente usar, a gente tem que entender que para usar qualquer método na prática clínica, ele deve ter evidências científicas em pontos importantes. O primeiro ponto é a prova de conceito. E existem inúmeros perfis de risco que mostram que a metodologia é válida independente do perfil do paciente. Independente da idade, independente se ele é diabético ou não, se ele tem doença coronária ou não, independente do perfil do paciente, se é homem, mulher, tanto faz etnia. Então, a prova de conceito existe. O segundo ponto é se tem validação prospectiva. Ou se esse marcador prediz eventos em cortes prospectivas e os estudos mostram que a velocidade de onda de pulso aumenta 2 vezes o risco de eventos. Tem uma meta-análise do Vlachopoulos, com 19 estudos, que mostrou esse valor preditivo da rigidez arterial para evento cardiovascular. Fatal e não fatal, né? A rigidez demonstrou que esse valor ele é 1 metro por segundo, que a velocidade de onda de pulso esteja aumentado acima do considerado normal para a faixa etária. Esse é um outro detalhe, né? A pressão central, a velocidade de onda de pulso, existe um valor de normalidade para cada decil de idade. Não é que nem a pressão arterial, que é um número para todo mundo. Então, cada 1 metro por segundo acima do normal, aumenta 14% o risco de evento cardiovascular e 15% no aumento de mortalidade cardiovascular. E quando você aumenta um desvio padrão, você aumenta em 47% o aumento do risco de mortalidade cardiovascular. O outro ponto é um valor de incremento, né? Se esse marcador melhora a predição de risco em relação ao que a gente faz atualmente. Porque pode ser que não, vai dar na mesma. E nós melhoramos em 45% a predição de mortalidade cardiovascular, 35% a predição de doença coronária e 54% a predição de AVC. Quando a gente associa Framingham à velocidade de onda de pulso, a gente eleva para quase 80% no acerto do risco cardiovascular. Isolada, ela chega em torno de 65% de acerto. O outro ponto é a validação clínica, né? Se a melhora da estratificação que eu faço com esse marcador vai mexer a minha conduta clínica, vai alterar a minha prática clínica. Porque pode ser que melhore, mas não altera a minha prática clínica. E 13% dos pacientes que são reestratificados, que são estratificados de baixo ou moderado risco, e são reestratificados com a rigidez arterial, com a velocidade de onda de pulso, são reestratificados para alto risco. Então, 13% dos pacientes que nós achamos na prática clínica que são baixo risco hoje, ou risco moderado, na realidade eles são alto risco e nós deveríamos estar sendo mais agressivo na terapêutica e na nossa conduta na prática clínica. E o terceiro ponto, o último ponto, que é o principal, nós temos ensaio clínico randomizado que mostra que existe realmente essa vantagem aí da gente controlar esse marcador de risco e tem um ensaio clínico em pacientes com doença renal terminal, né, e que eles reduziram igualmente a pressão periférica, mas um grupo não reduziu a velocidade de onda de pulso e o outro grupo reduziu. Então, a redução da velocidade de onda de pulso em resposta à redução da pressão arterial foi preditor independente da mortalidade de todas as causas e mortalidade cardiovascular com significância estatística. Perfeito. Então, assim, tá bem claro e nós temos discutido isso bastante nos últimos anos, da importância desse método em melhorar todos esses aspectos que você já falou na avaliação do paciente hipertenso, seja em relação ao diagnóstico, seja em relação ao tratamento, a ponto de, volto a insistir,
de estar sendo um tema discutido em um capítulo inteiramente dedicado a ele.